A tripla crise planetária, pela sua intensidade, impactou fortemente os sistemas alimentares, colocando-os hoje no centro das agendas públicas e do debate político, tanto à escala global como nos países. De facto, a conjugação dos fenómenos resultantes das mudanças climáticas, da pandemia da Covid-19 e da guerra na Ucrânia, provocou disrupções nos transportes e nas cadeias de produção, escassez de fertilizantes e outras matérias-primas, incertezas nos operadores económicos, escalada de preços nos combustíveis, nos cereais, das oleaginosas e dos produtos pecuários, culminando na grande crise inflacionária que estamos a vivenciar e que contribuiu para a rápida degradação das condições da segurança alimentar e nutricional de forma muito abrangente. Se até nos países mais ricos a população vem se ressentindo desta problemática, não se pode duvidar que nos mais pobres e em desenvolvimento a situação esteja a ser enfrentada de forma bem mais intensa e mais dura, com maior tendência de se prolongar no tempo. Considerando as fragilidades do nosso país, maiormente os condicionalismos agroclimáticos e a fraca capacidade de resposta às catástrofes naturais e aos choques externos de grande magnitude, considerando ainda a pressão e o forte impacto desta tripla crise sobre a nossa economia e sobre a segurança alimentar e nutricional, o Governo assumiu a responsabilidade de dar respostas imediatas, pelo que reforçou as políticas públicas nesta matéria com medidas extraordinárias e emergenciais. Devo salientar que, antes da pandemia e da guerra, o país já vinha enfrentando os efeitos de 3 anos de secas severas que também impuseram respostas emergenciais. Sem ir à exaustão em termos de medidas, sublinho o arranjo com os auxílios privados, dando lugar à duplicação da capacidade de estoque de cereais em grão para pouco mais de 30 mil toneladas. A compensação financeira às empresas importadoras para a manutenção dos preços dos cereais, especificamente o milho e o trigo, representando esta medida 267 mil contos no último ano, mas somado aos valores alocados nos anos anteriores, estamos a falar de 350 mil contos. A bonificação da ração animal com impacto muito positivo na atividade pecuária e no rendimento das famílias, medida esta implementada desde 2017, tendo o Estado injetado pouco mais de 308 mil contos. O reforço da alimentação escolar, em cooperação com o PAN, no valor de quase $1.600.000, cerca de 160 mil contos, abrangendo cerca de 90 mil alunos, ou seja, 20% da população cabo-verdiana. A abertura do trabalho público em todos os municípios do país, de forma diferenciada, o que permitiu abranger pouco mais de 6.800 pessoas no último ano e quase 62.400 pessoas desde 2017, num montante total de pouco mais de 1,34 milhões de contos. A assistência alimentar às famílias, através de associações credíveis de ação social, no último ano, no valor de 12 mil contos, através do Ministério da Família. Por fim, nem por isso menos importante, a inscrição no Orçamento Geral do Estado de 2023 de uma verba de 295.500 contos, destinada a compensar as entidades gestoras de água e saneamento pelo fornecimento de água e a custos reduzidos às famílias dos clientes dos grupos dos escalões 1 e 2 do consumo. Outra medida de grande alcance e de forte impacto no sistema alimentar e nutricional foi a criação pelo Governo, em março de 2018, da tarifa social de água e eletricidade, para beneficiar as famílias de baixo rendimento. A componente eletricidade beneficiou até dezembro de 2022 mais de 17 mil pessoas. No mesmo período, a componente de água também havia beneficiado mais de 15.200 pessoas. Para 2023, o Governo inscreveu no Orçamento Geral do Estado, e está
em fase avançada de liquidação, uma verba no valor de 295.500 contos, como referi, adicionais, para compensar as entidades gestoras pelo custear das taxas de ligação e religação dos domicílios nas áreas públicas de água e energia. Compensar as entidades gestoras pela redução das tarifas de água e energia das famílias dos clientes, escalão 1 e 2, como eu havia dito. Devemos considerar ainda outras medidas de emergência social e económica, cujo impacto se alarga também à segurança alimentar e nutricional, como a distribuição do rendimento de inclusão, mais de 170 mil contos, o alargamento da pensão social a mais de 3 mil beneficiários, 216 mil contos, o alargamento da pensão social, a compensação do déficit na eletricidade e nos combustíveis, como me referi há pouco, e, portanto, para impedir que os preços atinjam valores não abordáveis para os consumidores, 4,19 mil contos. No total, o Governo engajou-se no financiamento de medidas para mitigar os efeitos da crise em mais de 8,8 milhões de contos e contou também com forte engajamento dos parceiros internacionais e países amigos. Em suma, conseguiu-se aumentar o estoque e impedir a rotura dos produtos alimentares de primeira necessidade no país. Os preços, embora tenham sofrido aumentos por causa dos efeitos importados, atingiriam valores completamente inacessíveis e a inflação atingiria valores incomportáveis para a nossa economia se as medidas a que me referi não fossem tomadas. Impedimos o abandono escolar, mantivemos a atividade pecuária, aumentamos o rendimento de muitas famílias, assim como o nível de acesso aos serviços de água e eletricidade. Tudo isto são medidas do ponto de vista da segurança alimentar e nutricional e visam justamente mitigar os efeitos da crise. A situação da segurança alimentar e nutricional manteve-se praticamente ao mesmo nível do último ano, apesar dos esforços consentidos, sobretudo por conta da conjuntura internacional. O quadro harmonizado, dados oficiais, trabalhados, um instrumento de análise e avaliação da situação nutricional e alimentar regional, elaborado por especialistas nacionais com base na metodologia desenvolvida pelo SILS, mostra justamente isto. Quando comparamos valores da avaliação de março de 2023 com o período homólogo de 2022, verificamos que houve um ligeiro aumento de pessoas na fase emergencial, 4, em 0,4%, e de pessoas na fase de crise, em 2,2%, e, pelo contrário, houve a redução do número de pessoas nas fases de stress, correspondente a 5,2%, e o aumento do número de pessoas na fase 1, quer dizer, em segurança alimentar, em 1,4%. Os resultados espelhados no quadro harmonizado mostram que o país vai conseguindo mitigar os efeitos da crise e que o povo cabo-verdiano é resiliente. São dados oficiais, o Ministro tem a responsabilidade de as divulgar em qualquer hora e momento e não tem que ser interpretado como antecipação de intervenções de nenhum deputado nacional. De frisar que os resultados seriam catastróficos se as medidas a que me referi não fossem tomadas. Mas é também justo dizer que elas visam mitigar, atenuar e não anular os efeitos da crise, o que, embora desejado por todos, não é possível. Nenhum país conseguiu ainda. O Governo está atento aos ajustes que se mostram necessários. Recomenda-se que se reforce as ações de assistência às famílias mais vulneráveis e o Governo engaja-se nesse sentido. Afinal, o quadro harmonizado é um instrumento de suporte de que dispõe o Governo para ajustar as políticas e as decisões. A segurança alimentar e nutricional tem uma dimensão transversal e multidisciplinar,
abarcando a produção agroalimentar, o comércio e a indústria, os sistemas logísticos e de transporte, a água e o saneamento, a educação, a saúde e entre outros, e envolvendo na sua realização não só as entidades governamentais, mas também as famílias, os indivíduos e a sociedade civil e o setor privado. É, portanto, uma construção permanente. Depende muito do nosso esforço coletivo, é claro, mas é também fortemente condicionada pela conjuntura económica e social nacional e internacional. Temos razões para perspectivar a retoma do percurso positivo do país em matéria de reforço de segurança alimentar e nutricional, apesar dos efeitos ainda persistentes da guerra na Ucrânia. A análise dos preços mostra a tendência do seu abaixamento paulatino e a retoma das economias vai acontecendo. Devemos regozijar-nos da recente divulgação pelo INE de dados do crescimento da economia cabo-verdiana de 17,7% referentes a 2022. Se considerarmos que se partiu de uma contração de menos 15% causada pela crise, este é um dado muito importante. Além de construir um forte prenúncio da retoma económica, reflete certamente a assertividade das políticas macroeconómicas adotadas no quadro do Orçamento de Estado de 2022, bem como a confiança dos operadores económicos nessas políticas. É recomendável que sejam aceleradas as medidas de política voltadas para a maior resiliência dos sistemas alimentares. No quadro da agricultura, vamos continuar a enviar os esforços para acelerar as medidas em curso atinentes à mobilização da água, aos incentivos para os sistemas de produção e reforço das cadeias de valor e à resiliência e adaptação às mudanças climáticas, alicerçadas na investigação, desenvolvimento e inovação e na aposta no nexus energia, água, alimentação e ambiente. É essencial uma abordagem integradora das políticas relacionadas com a segurança alimentar e nutricional e, neste contexto, a aposta na melhoria contínua e adaptada da governança. Há desafios, mas há também ganhos neste sentido. A oposição reconhece os avanços e, de entre os países do SILS, Cabo Verde é o melhor avaliado no que tange a progressos em matéria de políticas e estratégias de segurança alimentar e nutricional. Basta ver o relatório da correção do SILS 2021. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro.